Oi, galerinha, vamos lá, né, dar início a uma nova semana. E essa semana é uma semana especial, né? Estamos no mês de junho, o mês mais esperado, né, por nós, né, que gostamos dessa cultura, né? Esse ano vai ser diferente, né? Porque com a pandemia todos devem ficar em casa, mas não vamos deixar de comemorar, né? Eu já coloquei o meu traje aqui, já dei uma arrumadinha, né? Já estou no clima, espero que vocês também, né? Por quê? Porque a escola, nesse período, estaria toda em festa, né? Vocês estavam aí, as aulas sempre paradas, porque vocês ficavam eufóricos para dançar quadrilha, para fazer os ensaios. Provavelmente a escola já deveria ter acontecido, né? A festa junina, né? Estávamos aí nas provas, né? Mas quero dizer a vocês festejem da mesma forma, cada um em sua casa, né? Porque essa é uma tradição que a gente não pode deixar de fazer, tá certo? Mas também, né, além da tradição, além da festa, dos costumes, nós não podemos deixar de lado as atividades do cotidiano, né? E hoje é mais uma videoaula explicando um novo conteúdo. Eu vou começar primeiro por corrigir a atividade. Na verdade, de vocês não serão nem a correção, porque eu fiz um questionário, a última aula, que eu acho que foi do dia 3, né? A aula passada, eu deixei aí para vocês responderem uma atividade, seria um questionário, né? Então eu vou basicamente falar o que vocês deveriam ter colocado nesse questionário aí, que na verdade seria uma organização de um texto, com alguns títulos, alguns temas que eu pedi para que esse texto abordasse, tá certo? Outra coisa que eu estou percebendo, vocês precisam, são poucos que estão devolvendo as atividades, né? Ou não estou tendo retorno de se estão corrigindo, se estão entendendo o assunto. Então, qualquer dúvida, vocês coloquem para que eu saiba que vocês estão entendendo o assunto, estão acompanhando direito, né? Aí vocês já estão observando que a gente mudou um pouco a forma, né, de organização. A gente começou só a explicação, mas agora a gente explica a atividade que vai na semana e ainda faz a correção da atividade anterior, bem como também o conteúdo, tá certo? O conteúdo dessa semana a gente vai falar sobre a Revolução Industrial, ou seja, no livro de vocês trata da primeira Revolução Industrial, que essa Revolução Industrial, ela teve alguns aspectos para, obviamente, dar continuidade à segunda e à terceira, né? Mas nós vamos dividir essa videoaula possivelmente em umas duas a mais, né? Para que vocês compreendam bem. Na primeira videoaula, a gente vai se atentar o porquê, né? Até no livro de vocês tem, porque a Revolução Industrial ela começou na Inglaterra. Primeiro, o que foi a Revolução Industrial? O início da Revolução Industrial é datado de meados do século XVIII e o término, né, no século XIX. Eu coloquei até aqui no quadro para que vocês observem. Eu já falei várias vezes quando a gente trata de alguns assuntos que tem um pouquinho, né, uma correlação com a Revolução. A Revolução Industrial, na verdade, ela foi um processo, né? Nesse processo de modificações, até porque até a própria conjuntura da palavra revolução, ela quer dizer uma mudança brusca. E que nesse contexto aí não foi algo que ocorreu dessa forma, né? Porque a revolução ela introduziu uma nova forma de produção de mercadorias, né, cujo pau que a gente deve observar foi naquele período a fábrica. Por quê, né? Porque era ocorrido na Inglaterra, os instrumentos de produção, eles deixavam de ser simples ferramentas auxiliares do trabalho e passavam a realizar múltiplas tarefas, né? Isso das quais não só o trabalho manual era capaz. Por isso, esse primeiro período, a marca registrada foi essa, né?
a máquina e a ferramenta como um ponto, a ponto-chave de todo esse processo. A invenção desse processo teve efeitos também profundos, não só na Inglaterra, que foi a pioneira, mas também em todo o contexto, né, social. Por quê? Porque a máquina também ela tornou, né, possível aí uma estreita associação com a ciência e a produção, permitindo que esses processos de produção sejam planejados sem a participação do trabalhador fabril. Lembra lá quando eu falei, eu acho que vocês lembram, que antes do processo era um processo manual, né? Era do manual, toda a produção manual. O que é que ocorre numa produção manual? É um produto que ele possivelmente ele vai ser algo que a gente diz que é algo exclusivo. Por quê? Porque uma coisa manual ela acaba sendo feito uma peça única. Nessa questão não, há um coletivo, né? Há uma conjuntura, né? Uma grande quantidade de peças produzidas ao mesmo tempo. Além do mais, né? A resistência das máquinas e não mais do ser humano, né? E o limite também dos últimos volumes de produção. O número também de ferramentas que uma máquina pode operar ao mesmo tempo é muito mais superior do que um trabalhador individual, né, pode utilizar. A Revolução Industrial ela significou aí o aumento de precedentes da produção de mercadoria, né, como eu terminei de dizer. Ela aumenta a produção, né? Quais foram os fatores? Primeiro a gente tem que entender quais foram os fatores que levaram a Inglaterra a dominar a primeira revolução, né? Os livros trazem por que a Inglaterra ela se tornou a pioneira, né? Eu vou elencar vários. Primeiro aqui com a Inglaterra, ela era um grande produtor de tecidos, né? Já ainda no século XVII, ela importava tecidos. E essa produção interna de lã já era bastante significativa. E o ponto principal, logo quando surge a primeira Revolução Industrial, é o setor têxtil, né? Que ela ganha primeiro uma ênfase para depois a gente observar outros tipos de indústria, automobilística, mas isso aí já vai ser em outras revoluções. Primeiro, como é que a gente vai observar que a Inglaterra ela dominou na questão da primeira fase da Revolução? Eu vou colocar alguns pontos que são essenciais, são importantes, né? Primeiro, vários fatores vão explicar por que a Revolução Industrial ela teve início na Inglaterra, né? Isso aí nos fins do século XVIII. Durante as grandes navegações, a formação e a exploração de colônias na Inglaterra ela acumulou muito capital. E esse capital que a gente diz, né, que a gente fala, foi graças, né, a alguns exemplos assim, de monopólios de comerciantes que detinham, como alguns que tinham o tráfico de escravo. Né? Essa acumulação de capitais também foi favorecida pela expansão comercial de seus produtos de lã, né, pela rendosa atividade da pirataria, né, que fazia aí ela pegava alguns navios que não eram de origem inglesa e aí eles saqueavam mesmo, né? Alguns livros trazem corsários, né? Uma prática de corsários. Primeiro, o grande número de colônias pertencente a essa região da Inglaterra. Também há mais recursos naturais, mais colônias, mais quantidade de terras, né, da produção. Dessa produção, qual produção? Da produção de lã, a produção de algumas matérias-primas que foram essenciais para a produção na questão da fábrica têxtil, no setor têxtil. Com grande número de colônias e também recursos naturais, também mais mercados de consumidor para esses produtos que começaram a ser industrializados. Então, isso foi um ponto importante. O acúmulo de capitais. Esse acúmulo de capitais, a gente vai falar que foi algo que era fornecido pela burguesia.
Esse era o financiamento, eles financiavam, né? Eles financiavam cada vez mais esses burgueses para a descoberta tecnológica, porque aí eles iam investir não só nas fábricas, mas investir também na relação da sociedade. O investimento esse que a gente podia dizer que, além dessas descobertas, elas podiam ser no campo da infraestrutura, que ocorreu, que era necessária, que essa infraestrutura, primeiro, era das ferrovias, que era importante para o tráfego de matérias-primas, e algumas vezes de portos também. Na questão da burguesia, que era uma burguesia dominante, a gente vai observar essa correlação, ela tinha o domínio do setor econômico, portanto, depositava aí grande fluxo de capitais, né? E financiou aí a Revolução. Nesse período aqui, a Inglaterra passava por uma lei de cercamentos. O que foi essa lei de cercamento? Era como se fosse uma divisão de divisões de terra, no que possibilitou aqui, eliminou grande volume de pessoas no campo, e essas pessoas começaram a ir para esses, que não era centro ainda, mas era o local onde tinha, onde estavam constituídas as fábricas. Portanto, começou a aumentar a quantidade de camponeses, de pessoas que saíram da parte rural, e essa oferta de mão de obra começou a ser barata. Houve a substituição, logo no início, que era uma mão de obra escrava, que aqui ela ficou quase da mesma forma. Por quê? Porque o trabalhador dessa época, ele era um trabalhador que não tinha nenhuma garantia uma garantia dentro daquele contexto fabril, né? Tanto que naquele período, mulheres, crianças, toda a sociedade, ela estava embutida dentro dessa relação da fábrica. E não tinha remuneração, uma remuneração condizente, né, com a realidade. Não tinha aquilo hoje que é instituído, a questão das horas, nem hora extra. Então, facilitou ainda mais nesse processo aqui. Outro ponto importante da Inglaterra foi porque a Inglaterra era um local que tinha bastante reservas de carvão, de mineral de ferro. Ela já tinha isso, né? Então isso ainda possibilitava mais, porque era muito mais fácil a implantação de uma fábrica próximo aonde ela captava aquela matéria-prima necessária para a produção. A gente vai observar que o símbolo da primeira revolução industrial foi a máquina a vapor, né? A introdução da máquina de vapor, né? A vapor. No livro de vocês vão trazer algumas dessas invenções, que na próxima aula eu vou detalhar certinho. Então, vamos observar agora quais foram as mudanças produzidas a partir dessa primeira revolução industrial, né? Foram várias. Vou citar primeiro o espaço geográfico. Obviamente que, se a gente observar, eu estou dando um exemplo, vamos dar um exemplo mais próximo daqui, né, na cidade de Aracaju. Quando se implanta uma indústria, né, o que é que vai acontecer ao redor? As pessoas vão querer morar próximo, porque imagine hoje, imagine há não sei quantos, numa década no século XVIII, as pessoas terem que se deslocar para os lugares que elas moravam. Então, ali começou um grande crescimento demográfico. As pessoas começaram a realmente estar próximo, né, dos locais onde tinham as fábricas. Então, aí esse espaço geográfico ela foi modificada radicalmente. Como também a forma da sociedade. A sociedade, aí nasce um novo conceito de camada social que não existia antes, que era a burguesia e o operário, ou seja, o proletariado, né? O burguês, por que a palavra burguês? Já expliquei, mas eu vou ressaltar de novo. A palavra burguês, ela vem de burgos, né? Morador do Burgos. E o que era Burgos naquele período? Cidade. Então, a classe dominante, obviamente, era chamada de burgueses,
nasce aí as duas camadas sociais, o burguês e o operariado, ou seja, o proletário. Então, aqui essa sociedade inglesa ela já é modificada, que não existiam essas duas relações. É claro que uma era o dominante e a outra a pessoa que era dominada, né? Outro ponto importante é que aparentemente no início do século XVIII ou no término do século XVIII para início do século XIX era uma sociedade bastante ruralizada. E aí ela começa a ser industrialização, há uma industrialização. E o êxodo rural bastante intenso, como eu falei logo, quase nesse instante. As pessoas começaram a sair dos locais rurais para habitar os locais que até então começaram a ser chamados de urbano. Houve também o crescimento vegetativo, ou seja, a natalidade, ela cada vez mais ela ia aumentando. Por quê? Por conta também, né, de uma... a vida começou a ser modificada, né? As pessoas querendo ou não, a partir daí elas começaram a adquirir algumas coisas que elas até então não tinham. Houve também uma explosão demográfica, que já pode ser considerada aqui com o espaço geográfico. Agora, se a gente for observar algumas coisas que eu falei de uma mudanças que foram produzidas, mas também no campo que a gente fala geográfico, né? A partir das indústrias, houve também transformações bastante radicais no ambiente. Por quê? Porque aquelas reservas de carvão mineral e de ferro, que ela era explorada esporadicamente ou por necessidade, a partir daí ela começou cada vez mais a ser explorada, os recursos naturais, né? E com essa exploração, você sabe como é que acontece em relação ao ambiente, né? Elas começam a destruir. E foi uma destruição, porque cada vez mais a destruição, mais dinheiro, né? Isso se tornou. E essa é a questão da poluição também. Outro fato que foi bastante destacado. Na questão do algodão e da revolução, com a técnica de tecelagem, o comércio inglês, ela se baseou durante muito tempo na compra de tecidos, primeiro que eram tecidos indianos, e na sua revenda aí na Europa, e também em outros mercados coloniais. Com o desenvolvimento do processo de fabricação de tecidos, né, na Inglaterra e nas grandes plantações de algodão nas Américas, os ingleses pretendiam substituir finos tecidos indianos pelos que saíam das grandes fábricas. E conseguiram, né? Todo o mercado europeu passou a comprar os tecidos, e esses tecidos que foram sendo comprados, o algodão, ele começou a ficar mais barato, né? E feito em grande quantidade. Uma das razões pelas quais o algodão ele foi escolhido como principal objeto de investimento dos capitalistas. O fato de que a mercadoria era produzida nas colônias, né? Essas colônias eram no sul das 3 colônias da América do Norte e no Brasil, por exemplo. Também outra coisa que deve se destacar, a fabricação desses tecidos até no momento estava baseada na manufatura, que era uma manufatura doméstica, né? As ferramentas, quem pertenciam eram os trabalhadores, era uma mão de obra dócil, facilmente explorável, que pouco tempo ela atendeu aquelas necessidades do mercado, né? Mas aí, a ronca de fiar, que depois eu vou começar a explicar, toda a produção, né? Todos os tipos de máquinas que foram desenvolvidas. Essa ronca de fiar era menos produtiva do que os teares manuais, o que fazia com que a produção de fios de algodão fosse mais lenta que a produção de tecidos. Os tecelões, muitas vezes eles ficavam esperando pelo fio para trabalhar. Então, essa lógica capitalista seria outra, né? Não se podia esperar para obter lucro. Então, era preciso inventar aí um mecanismo
que agilizasse a produção desse fio. Porque, primeiro, como eu iniciei, a Revolução Industrial, ela não, no primeiro momento, ela não tirou totalmente o homem, né? A questão manual, não. Até para que vocês observem, ainda com a máquina, eles tinham a necessidade de esperar o tecelão levar aqueles fios para que essa ronca de fiar, ela fosse desse o término, né, da produção. Então era algo que já tinha essa necessidade. Só a partir de 1760 que surgiram inventos que aí aumentou a produção do primeiro, que foi a máquina de fiar. Na próxima aula eu vou explicar as outras máquinas que foram desenvolvidas a partir de 1770. Né? Vocês sabem que a 1760 foi o surgimento da máquina de fiar, tá certo? Na próxima aula a gente vai falar também do nascimento do mundo industrial, vai entrar um pouquinho mais como foi essa parte urbana, para depois a gente falar de outros pontos que foram importantes. A atividade que vocês vão fazer, uma atividade bem simples, né, sobre a Revolução Industrial. A dúvida que forem surgindo, vocês podem perguntar, mandar lá E outra coisa, não tem a necessidade de devolver essa atividade não, porque eu estou fazendo a correção, vocês mesmos corrijam, porque no retorno a gente vai tirar as dúvidas, tá certo? Até a próxima.